Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Gustavo. Aqui do Admirável Leitor. E hoje nós viemos falar das nossas leituras do mês de setembro. Esse mês eu li um pouco mais de leituras do que nos últimos meses. Consegui. E eu comecei o mês lendo as primeiras 15 vidas de Harry August. E aqui a gente vai acompanhar a vida do Harry e mais 14 vidas do Harry. Toda vez que ele morre, ele nasce novamente na mesma época que nasceu, com todas as memórias da última vida. E aí ele vai acumulando experiências. O livro é sobre experiências, ele vai acumulando conhecimento de várias vidas, vivendo sempre a mesma vida. É que nem um dia da marmota lá, ele revivendo tudo aquilo. E ele tenta modificar algumas coisas na vida dele. E aí ele descobre que existe um clube, o Clube Cronos. Esse clube é responsável por manter a paz no planeta. O que acontece? Existem mais pessoas que têm o mesmo dom do Harry. E se tu mudar um acontecimento muito importante para a humanidade, como por exemplo, acabar com uma guerra antes do tempo que ela precisa acabar, as coisas podem desandar e aí gerar umas consequências muito ruins pro clube e para toda a humanidade. Em uma das vidas do Harry, acontece que uma menina vem até ele com o mesmo dom e fala que no futuro, quando ela estiver velha, a humanidade vai ter acabado. Alguém está tentando modificar aí os acontecimentos para que alguém tenha um poder sobre a humanidade. E aí tem toda uma luta entre o bem e o mal aí para ver quem vence. O que me deixou confuso nesse livro? São várias vidas misturadas. Pega um pedaço da segunda vida, conta na primeira, e aí vai misturando e vira uma confusão de histórias. É desorganizado. E o que eu achei também? Que toda vida que ele morre, ele reseta. Ele volta lá pro passado, né? Nasce de novo. E aí nesse nascer de novo, as coisas podem ser modificadas novamente. Então tudo que esse cara que quer destruir a humanidade tá fazendo nessa vida, na próxima vai resetar. Ele vai começar tudo de novo, ele vai ter que sempre ficar lutando para que tenha poder. E aí eu não entendi muito bem o sentido disso. Porque fica nesse vai e volta, a humanidade é destruída, a humanidade volta, a humanidade é destruída, a humanidade volta. Não tem muito sentido. Aí é uma viagem muito louca, porque se tu volta um pouco mais, aí tu já vê vários furos nessa história. Então assim, mexer com o tempo é perigoso, tem que saber muito bem falar de tempo. Esse mês eu fiz uma leitura conjunta com as meninas que moram aqui, que tem Instagram literário também, que foi de Dias Perfeitos, do Rafael Montes. E assim, de nós 4, 2 nós gostamos muito, eu e outra amiga minha, e 2 não gostaram tanto. Eu e essa minha outra amiga, que a gente não tá acostumado a ler livros de policial, suspense, coisas desse gênero, a gente gostou muito, porque pra nós é novidade, entende? E pras outras meninas que gostam desse gênero, já não é tão assim... Elas já vêem mais defeitos do que a gente, sabe? Então pra mim foi uma leitura muito boa. Aqui nesse livro a gente vai ter o Theo, ele é um estudante de medicina que... ele não tem assim muito... ele não tem uma relação social com as pessoas muito boa, sabe? Tipo, ele é meio diferentão. E aí, a mãe dele é convidada pra uma festa e ela insiste pra que ele vá junto. Ele acaba aceitando, né? Vai, né? Meio contra gosto, mas ele vai. E aí lá nessa festa ele acaba conhecendo uma menina e fica muito interessado nela. Só que ele assim, né? Em vez de ele pedir o telefone dela, conversar com ela, jogar um chá, tá? Ele não sabe fazer essas coisas. Ele vai lá, pega o telefone dela, liga pro próprio telefone pra poder salvar o número dela. Aí depois ele vai lá e faz um negócio muito louco só pra não ter que falar com ela, pra dizer que é ele, pra poder, sabe, tipo, marcar um encontro e coisa assim, sabe? Tipo, ele faz toda uma lógica pra ela não descobrir que é ele que tá ligando pra ela. Aí, tipo assim, sabe? E aí vai somando coisa, mais coisa. Então, tipo, o cara é um louco, sabe? Tipo, um psicopata total. Tanto que o plot do livro é ele sequestrar essa menina e levar ela para a viagem que ela estaria programada pra fazer. Já que todo mundo sabe que ela ia viajar e ele sequestrou ela pra essa viagem, ninguém suspeita de que ela foi sequestrada, porque supostamente era pra ela estar viajando. E aí ele começa a fazer coisas com ela nessa viagem e tal, e tipo assim, é muito louco, é muito... Eu fiquei muito mal quando eu li esse livro, eu fiquei muito mal. Então esse livro pra mim foi muito impactante, sabe? Eu fiquei, tipo, muito chocada. Eu já conheci os outros livros do Rafael e esse aqui, tipo, gostei também muito. Mas ainda acho que o que mais me impactou foi o outro, que foi Vilarejo, por causa do contexto dele, né? Esse livro também foi muito bom e agora só falta Suicidas, que eu vou ler logo também. E aí eu fecho o meu catálogo de Rafael Montes. E aí, no Kindle, eu também li o Moby Dick para fazer uma comparação junto com a HQ, então eu li os dois. E tem um vídeo sobre isso aqui no canal que vai estar aqui nos cards pra vocês verem. Falando sobre vídeos aqui no canal, também temos a resenha de A Sétima Cela. Lá eu vou contar tudo sobre esse livro que é torturante e o pior reality show que você vai conhecer na vida. Por incrível que pareça, o único mangá que eu li esse mês foi All You Need Is Kill, né? Ele aqui é uma edição completa que tem 2 volumes num só.
Eu fiz uma resenha desse mangá no Insta, tá? Então se vocês quiserem ver mais detalhes da minha opinião sobre esse livro, vai estar lá, sobre esse mangá. Mas, assim, por cima a história dele é de um menino que acaba, olha que coincidência, voltando no tempo da vez que morre. Então ele revive todas as últimas 48 horas. E aí ele tem que descobrir o que fazer pra poder sair desse looping, porque até então ele tinha uma vida normal. E de mangá eu li Down, Tsumetai Te, e é uma história em 6 volumes. Fala sobre um vírus que tá atacando uma cidadezinha, que deixa as pessoas no estado de zumbi. Algumas pessoas começam a desaparecer, e a menina lá da escola fica apavoradinha, o carinha, ele descobre que ele tem um poder ali sobre esses zumbis, vamos dizer assim, ele é infectado. E aí a gente começa a ver uma luta entre a humanidade e os zumbis. Gostei bastante da história e também do traçado do desenho. É um traçado mais antigo, assim, que tu não vê muito nesses mangás de hoje, que eles querem fazer uma coisa mais realista. Mais elaborada, né? É. Os mangás mais antigos, eles eram bem mais simples e, tipo, tinha muito defeito no desenho. Isso, e é legal, tem o seu lado bom. Eu li também o 7º volume do Ajin e tá muito legal. Faz assim com a mãozinha que ele faz. Isso. Ó. Do Fullmetal eu li o guia completo número 1 e o volume 13. E tá muito massa. Eu que vi o anime, tô assim relembrando tudo, tá uma nostalgia maravilhosa, assim, muito bom. E por último eu li Your Name, que são 3 volumes e é baseado num filme, né? Isso. E tô gostando muito, gostei muito da ideia, da história. Eu ainda não li o mangá, mas eu já vi o filme e só folheando o mangá eu já vi que tem algumas coisas diferentes. Algumas coisas em que eles tiveram que adaptar a informação visual para uma informação escrita, sabe? Então, tipo, tem coisas que tu entende no mangá, no anime, quando tu vê o filme, que se tu fosse ler o mangá, porque não é um jogo de dinâmica e movimento, ele é um traço parado, tu teria que descrever realmente o que tá acontecendo nele. Então, tipo, tem essas pequenas diferenças. Não, eu li que ele é um dos filmes mais premiados, né? Tem uma maior bilheteria, ficou quase 8 meses de primeiro lugar. Maior, perdendo só pro Frozen, pra Titanic e outro lá que eu não lembro. Esse mês de quadrinho eu li Witches, o quadrinho lançado pela Dark Side, e eu li emprestado, então não tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. Mas é um quadrinho muito bom, gostei bastante. Eu compraria esse quadrinho depois, mas tô esperando o preço baixar um pouquinho. Tá aqui a capa. É sobre uma menina que tem um passado meio obscuro, tava sofrendo bullying onde ela vivia, então ela se mudou de cidade, foi pra uma cidade interior junto com os pais delas, mas parece que esse passado não foi abandonado, esse passado veio com ela junto pra essa cidade e acaba acontecendo umas coisas ali misteriosas naquela cidade, do interiorzinho, que sempre tem um mistério. Cidade do interior atrai essas coisas. Depois eu li O Soldador Subaquático, do Jeff Lemire, e nossa, que quadrinho maravilhoso, esse quadrinho é muito, 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 muito bom. É sobre um cara no qual a função dele é ser um soldador subaquático, trabalha numa estação de petróleo. E aí, num dia, enquanto ele tava fazendo um desses mergulhos, ele acaba tendo umas visões lá embaixo e começa a refletir sobre aquilo, sabe? Tipo, ele não entende o que ele tá vendo. Então, acaba acontecendo algumas coisas em que afeta a vida real dele, e aí ele fica nessa coisa, tipo, sabe? É uma coisa relacionada com o passado. Então, pra vocês entenderem o que é, vocês vão ter que ler. Porque assim, tu fica, nossa, que maravilhosa essa história. E o traçado dele é lindo, como vocês estão vendo, tenho certeza. E por último, eu li The Wicked and the Divine, Esse livro é lançado pela Geektopia, que é do universo dos livros. Fala sobre 12 deuses que a cada 90 anos eles incorporam nas pessoas, naquela sociedade atual, e ficam ali habitando essa pessoa por 2 anos, Então eles têm um prazo de vida. Nessa primeira história a gente não conhece todos os deuses já de início, a gente vai conhecer primeiro a história da Lúcifer, e se eu não me engano, nos outros volumes a gente vai conhecer um pouquinho da história de cada um desses outros deuses. Tem deuses que a gente não vê aqui, que a gente já tem um panorama de alguns deles que já existem, e tem alguns que ainda estão por vir. Então eu tô assim ansiosa pra saber quais são os outros deuses e qual é o papel deles nessa nossa nova era que a gente tá vivendo. E aí, pra fechar o mês, eu li 3 livros bem curtinhos e bem bons. O primeiro foi O Nevoeiro, que teve a série, que foi cancelada agora. Opiniões divergentes aí, mas eu gostei da série até certo ponto ali. Aí eu fui lá, peguei o livro, li o livro, amei o livro. E aí hoje eu vi o filme. E o filme é muito melhor do que o livro e dá um banho na série. Assim, maravilhosa. É um nevoeiro que aparece na cidade. E aí, nesse nevoeiro, existem criaturas aí matando pessoas. A série, ela é muito misteriosa, não revela nada, a gente não sabe o que tá acontecendo. Se passa num shopping e se passa em outros locais, ali numa igreja. E no livro se passa tudo dentro de um supermercado. É muito legal essa parte do supermercado. E o filme, ele é bem fiel ao livro. Ele também se passa num supermercado, mas tem um final diferente. Um final assim que fica... Oh...
E aí ele te revela o porquê da névoa, tem umas explicações maiores ali. E assim, ficou muito massa, muito massa. É chocante o final do filme, mas é muito bom. Eu li também Tormenta, e Tormenta vai falar de uma vidinha de um cara lá que acontece de tudo de ruim na vida dele. Ele vive num casamento com uma relação bem conturbada, a mulher trai ele sabe disso, aceita isso. Ele começa a ter sentimentos de suicidas ali. Ele tem um irmão e esse irmão vai ali pra ajudar ele a solucionar todo esse problema. E aí tem vários plots aí, twists muito loucos na história. E por último eu li Sonhos Lúcidos, um livro muito louco pra te ensinar a ter sonho lúcido. O que que é? Tu no meio da noite, lá no teu sonho, tu ter domínio sobre a situação. Tu conseguir saber que tá dentro de um sonho e poder manipular o sonho. Ser divergente. E aí é muito massa, porque ele te passa várias técnicas pra tu aprender a fazer isso. Não é um livro de uma história sobre isso, é um livro técnico mesmo, te ensinando como fazer isso com a gente na vida real. Isso, e é muito louco. Eu li esse livro porque No Esqueço Amanhã e No Sonho de Eva trata um pouco sobre a manipulação dos sonhos e de memórias aí. E aí eu fiquei interessado em saber o que era isso tudo. E aí de livro eu li então, 3 livrinhos bem básicos, mas 3 leituras muito boas. Eu comecei com uma leitura bem tranquilinha, que foi A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Vamos falar bem devagar para não travar a língua. E foi um livrinho bem bonitinho, que sim, eu li muito rápido. Quando eu resolvi ler Jennifer Smith, eu comecei com a Geografia de Nós Dois. E comecei exatamente por esse livro, porque eu sabia que o mais falado, o que todo mundo mais gostava da autora, era esse que eu li esse mês. E aí com a Geografia de Nós Dois eu não gostei tanto. E deixei pra pegar esse do amor agora. Então, assim, pra poder ver se essa reputação da autora, se restabelece, e ela conseguiu. Então, eu gostei mais desse livro. Então, talvez eu dê uma nova oportunidade no próximo livro que ela vai lançar, que vai sair pela galera. O segundo livro foi Minha Lady Jane, da Cynthia Hand, Brody Ashton e Jodie Meadows. É um livro que fala sobre a história da rainha Jane, Ela foi rainha por 9 dias e foi decapitada logo em seguida. Então, elas vão adaptar essa história da Lady Jane com um pouquinho de fantasia, então elas vão trazer um mundo fantástico para a nossa realidade. E, assim, foi uma leitura muito legal. Só que a primeira metade, que é a primeira metade que ela fala sobre a história real mesmo da Lady Jane, eu achei ela meio chatinha, sabe? Tipo, não acontece as coisas, eu fico, tipo assim, meio enrolado. Não peguei muito na leitura. Mas, depois que passa essa metade, aí as coisas começam a ficar mais interessantes, porque elas mudam totalmente o foco da realidade para a fantasia. Então, foi onde me cativou e eu gostei bastante do livro. E vamos para a melhor leitura do mês. Meu Deus, que livro bom! Foi Coração de Aço, do Brandon Sanderson. É a minha primeira leitura com esse autor. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, que livro bom, que livro bom, que livro bom, muito, 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 muito bom. Eu fiquei muito empolgada quando eu li esse livro. Eu li assim, tipo, em 2 dias, tipo, muito rápido. E assim, eu não conseguia parar de ler, sabe? Tipo aquele livro em que tu sempre torce de que o autor ele foque mais na aventura do que no romance. É exatamente isso. Porque, tipo assim, tem uma insinuação de que um gosta do outro, mas aquilo não se desenvolve, sabe? Tipo, não quero falar disso. Vou falar do que realmente é a proposta do livro, que é falar sobre o Coração de Aço, que ele é um super vilão que tá ali dominando a Nova Chicago. Nosso protagonista, ele foi a única pessoa que sobreviveu a um ataque desse vilão, e ele sabe inconscientemente qual que é a fraqueza do Coração de Aço. Então, tipo, ele sabe que ele sabe, mas ele não tem noção, tipo, real do que é. Então o livro é muito bom, eu tô louca para as continuações. Eu tinha umas jogadinhas aqui do autor que eu fiquei tipo, tô te sacando, vai acontecer uma coisa com esse negócio aqui. E eu, tipo, ficava, chegando no final, sabia que ia acontecer tal coisa, adoro quando tem razão no negócio. Sabe, tipo, muito bom. Todo mundo deve ler Coração de Aço, porque é maravilhoso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas leituras desse mês de setembro. Curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal se você é novo por aqui. A gente tem vídeo 2 vezes por semana, então não esqueça de ativar a notificação para receber esses vídeos. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram dos livros ou o que vocês leram nesse mês de setembro. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!